amasso ele, né, sovo ele e depois deixo descansar em cerca de 30 minutinhos. A gente não vai desperdiçar nada. Uma coisa que eu me incomodo muito, gente, vou conversar com de farinha assim na faca e vou cortar. Essa goiabada aqui, provavelmente dá pra fazer no começar a colocar a goiabada aqui dentro, ó. Deixa eu mostrar, a espessão não tem segredo, ó. De leite para aquela gema que a gente tinha deixado separada, aí você mistura bem. Oi, gente! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Já iniciei esse vídeo, mas estou iniciando novamente porque agora começou a chover e aqui pelo meu bairro tá construindo muita casa, então tá fazendo barulho o tempo inteiro de maquinário, de trator. Então vocês não liguem. Bom, no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer pão, fazer aquele pãozinho caseiro, ó, que combina com chuva, apesar que essa chuva, ela tá vindo pra refrescar, mas aqui ainda assim está muito quente. Eu só coloquei uma blusa justamente pra falar com vocês, mas eu fico de top o dia inteiro, porque tá muito quente mesmo. Mas glória a Deus que essa chuvinha permaneça, né? A hora que ficar pronta aquele pãozinho com a casa fica aquele cheiro. Eu já gravei o vídeo completo pra vocês aqui no canal de como eu faço esse pão. Apesar que hoje eu vou te trazer de uma forma diferente. Mas quem quiser, volte lá, assista esse vídeo, que ele tá bem completo. Depois eu vou deixar aqui no card pra vocês. Mas enfim, bora assistir esse vídeo. E eu não sei o que vai acontecer ao decorrer dele, né? O que eu vou mostrar além do pão, mas eu vou começar a ensinar vocês o passo a passo. Como eu falei, vou fazer de uma maneira diferente, porque o vídeo que eu fiz antes, depois se vocês quiserem assistir, eu coloco o pão pra descansar 2 vezes. Eu amasso ele, né, sovo ele, e depois deixo descansar em cerca de 30 minutinhos. A 40 minutos depois eu venho, sovo novamente, enrolo ele e deixo descansar. Aí depois de um tempo, né, eu falei assim, deixa eu testar, sovar ele e já enrolar e colocar pra descansar. Gente, pra mim não mudou absolutamente nada. É claro que se eu passasse ele num cilindro, né, eu até cheguei a ganhar um cilindro manual da minha sogra, porém ele não encaixava em nenhum lugar da mesa. Aí eu tentei enrolar ele sem encaixar, mas não dá, vira aquela caqueira, porque aí fica sambando na mesa, então vai na mão mesmo e fica super fofinho. Olha, eu tô falando pra vocês e tá aguando minha boca. Fica uma delícia, vocês vão acompanhar. Bom, gente, eu vou começar aqui com a receita, né? Com o Benício, meu ajudante hoje. Não é ratatouille, é gatatouille. Coloquei os ingredientes aqui. Eu não separei igual aquelas pessoas que tem canal de culinária, certinho? Porque eu não tenho nem aqueles bol bonitos, sabe? Aqueles potinhos de vidro. Mas eu vou chegar lá, vocês vão ver. Mas o importante é se vai ficar bom ou não. Então, aqui eu separei pra contar pra vocês a quantidade. Porque normalmente eu faço por olhômetro, né? Os ingredientes eu vou colocando por olhômetro. Só que como eu vou gravar pra vocês, então eu coloquei aqui baseado no que eu faço sempre. Aqui, ó, é 100 ml de óleo. Tá até marcado aqui, mas eu acho que vocês não vão conseguir enxergar porque o celular acho que nem vai focar. Mas é 100 ml de óleo. 2 ovos, só que esses ovos, gente, eu vou usar uma gema e toda clara e a outra gema eu vou deixar separada pra passar em cima do pão na hora que a gente for colocar assar. Aqui tem cerca de 150 ml de leite e o restante é de água. Aí você morna ela um pouquinho, não muito quente, senão mata o nosso fermento. Deixa ela bem morninha. Ó, aqui tem cerca de 500 ml ao total. Então 150 ml de leite e o total de água. Eu vou usar esse fermento de saquinho. Normalmente eu costumo usar o fermento biológico, fermento biológico fresco, só que aí eu não achei. Então eu peguei esse de saquinho mesmo. Sal, que é a gosto, mas eu vou mostrar pra vocês a quantidade que eu coloco. Açúcar, aqui é a farinha, que acabou enroscando, gente, essa farinha ali no meu armário, estourou o saco, então eu coloquei dentro do saquinho. E aqui é o restante de farinha que eu já tinha. Eu vou começar a colocar os ingredientes aqui, vocês vão acompanhando e eu vou dizendo pra vocês a quantidade. Na questão do açúcar. E na questão da farinha, sempre vai um pouco mais de 1 kg de farinha. Então, quando vocês forem fazer, tenha pelo menos separado 2 kg de farinha pra não faltar, principalmente na hora de sovar, que a gente tem que ir jogando um pouco na mesa, pra a massa não ficar tão grudenta. Então, sempre separa 2 kg de farinha. Aqui é 1 kg e aqui deve ter mais ou menos meio quilo. Aqui, ó, eu vou começar com o líquido, né? Que é o leite. Ele tá morninho. Na verdade, eu vou sempre pesando os meus pães. E aí eu peso ele 500 gramas cada um. E é bastante, ele fica bem grandão. Então, eu acho que essa quantidade, porque varia muito a quantidade de farinha com a quantidade de líquido. Eu, como faz muito tempo que já
costumo fazer pão, então eu sei mais ou menos quantos pães vai dar o total pela quantidade até mesmo de líquido que eu uso na massa. Então essa quantidade que eu fiz de líquido vai me render entre 4 pães. Mas se eu acrescento mais líquido, vai mais farinha, mais quantidade de pão vai dar. Aí depende, se você quer fazer o pão pra vender, aí se você quer pesar mais, eu faço sempre de meio quilo. E eu acho que é o suficiente, sai um pão bem formoso, bem grandão. Mas se você quer fazer de 600 gramas, aí você vai aumentando e vai aumentando a quantidade também de leite. Mas isso, conforme vocês ir pegando a prática e fazendo, vai ficar muito mais fácil de vocês pegarem a prática. E aqui, ó, eu coloquei o leite, vou colocar o fermento. Agora, minha gente, eu vou colocar o açúcar. O sal é sempre por último, por conta da química, né, do fermento. Então agora eu vou colocar 6 colheres de açúcar. Olha o tamanho da minha colher. Deixa eu ver se eu chego aqui pra vocês verem. É esse daqui, ó, essa colher, 6 colheres cheias. Ó, 3. E agora eu vou mexer ele, mexer com o fermento. Ó, vocês podem notar que o fermento, ele tá bom quando ele faz bastante bolha. Tá vendo? Aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu chegar mais próximo, porque não vai ter que ser assim. Vou descer a câmera. Mas quando ele faz bastante bolha, principalmente quando a gente mexe, é que ele tá bom. E vou acrescentar agora o ovo. Vou tentar segurar a gema aqui. Ó. Vou devolver. Gente, essa gema aqui, ó, vocês vão reservar, deixa fechadinho pra não criar uma película dura. E coloca na geladeira que a gente vai usar só a hora que o pão estiver pronto pra assar. E depois que eu acrescentei o ovo, eu vou acrescentar o óleo. Tudinho, gente. Pra ele ficar bem fofinho, vocês vão ver que esse pão vai ficar muito gostoso. Eu sempre faço, na verdade, eu fiquei um tempo sem fazer, como eu falei pra vocês, estava no processo de reeducação alimentar. Tô ainda, mas quando eu faço isso, normalmente sempre quando eu fazia, que já fazia um tempinho que eu não faço, ele vai um pão na hora inteiro, só eu e o Victor, pra vocês terem noção do quanto que ele fica bom. Agora eu vou acrescentar farinha. É bom que a gente vai conversando, né? Esse vídeo vai ser um vídeo bem espontâneo. Quem gostar, comentem nos comentários. E quem não gostar, vai pulando as etapas, né? Que a gente vai conversando. Mas eu vou acrescentando, gente, a farinha aos poucos. Eita, ó. Pra vocês verem, eu tô conversando com vocês e esqueci de peneirar. Mas não tem problema, porque essa farinha eu abri há pouco tempo. E eu deixo ela bem fechadinha. Eu gosto de guardar em vidro, ó. Que é difícil entrar bichinho, ó. Deixo bem fechadinha. Então, vai mexendo. Aqui, ó, já vou colocar toda a farinha. Vou abrir um espaço aqui com a colher, ó. Um espacinho. E vou colocar, gente, essa quantidade de sal. Cadê vocês? Essa quantidade, ó. Vou colocar aqui no meio. Vou misturar aqui na farinha. Não vou jogar direto, né, no líquido. Justamente por causa do fermento. E vou mexer. Eu vou mexendo ele até eu não conseguir mais mexer, né, com o meu... Ai, gente, como que chama isso daqui? Eu vou deixar o nome aí embaixo porque eu me esqueci. Eu vou mexendo ele até eu colocar o uso das minhas mãos, né, que agora é a hora das mãos. Só que enquanto isso, antes da gente ir pra etapa da mão, eu vou peneirar já essa farinha aqui do saco, aqui dentro do vidro, porque aí depois eu vou usar bastante, assim, bastante entre aspas, né? Eu vou jogando na mesa e aí fica difícil toda hora eu peneirando, toda hora eu peneirando. Então já vou peneirar direto aqui e a gente já volta. Não tem problema, deixa a massa aqui desse jeitinho mesmo. É uma receita fácil, gente. Uma receita prática pra vocês que tá com vontade de comer pão. Nada de dificuldade. Pronto, gente. Já peneirei, né? A farinha coloquei aqui que é muito mais rápido. Aí depois eu passo lá pro bol de vidro. Agora eu vou pegar uma colher limpa e vou acrescentando farinha aqui na minha espátula, né? Aí eu vou tirando aqui, ó, a gente não vai desperdiçar nada. Uma coisa que eu me incomodo muito, gente, vou conversar com vocês aqui enquanto a gente faz o pão. É quando a gente vê aquelas receitas, depois vocês coloquem nos comentários se é só eu que penso assim,
ou é a minha mente, ou se vocês também pensam. E as pessoas pegam, fazem a receita, eu não sei se depois por trás do vídeo, né, eles limpam, mas eles só jogam, despejam os ingredientes do bowl e fica lá um montão grudado no leite condensado. Despejou o leite condensado, já fica um montão, não raspa, né? Eu não deixo desperdiçar nada, gente. Eu já limpo mesmo, assim, porque a gente sabe quanto é difícil, né? Então, talvez por trás das câmeras, eles acabam limpando o bowl. Mas eu sei que sobra bastante ingrediente e isso acaba incomodando um pouco. Então agora é a hora que a gente vai colocar a mão na massa. É amassar, amassar, até a massa parar de pedir farinha. Na verdade, tem um ponto certo, porque assim, quanto mais você sovar, mais a massa vai pedir farinha. Só que a gente não pode colocar tanta farinha, senão acaba que o nosso pão nem fica tão molinho, não fica tão fofinho. O interessante é ele ficar fofinho, né? Não maçudo. Mas vocês vão ver o ponto que eu vou mostrar pra vocês. Vai sovando, por enquanto eu vou sovando aqui dentro da vasilha, até a massa parar de pedir um pouco de farinha, eu passo pra mesa. Senão vira uma melequeira se eu já passar a farinha, se eu já passar o pão do jeito que tá, direto pra mesa. Então agora é a hora de sovar. Não tenha medos. Sove. Ah, gente, e sobre essa espátula que vocês viram que eu peguei lá da minha avó. Por quê? Ele é ótimo, olha. Ele vai limpando a mão certinho. E a mesma coisa na mesa. Quando fica grudando muito a massa, você passa ele assim. Nossa, isso daqui é ótimo. Na Shopee, vende de monte. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Todos os produtos de cozinha a gente acha tudo na Shopee. Principalmente quem não é muito de ir em comércio pra comprar essas coisas. Eu tenho o costume de ver na Shopee. E outra, gente, porque é muito barato, né? E também, porque tem tanta coisa, uma mais linda que a outra na Shopee. Gente, essa etapa agora é a hora que eu já amassei ele. Ele tá um pouco grudentinho, mas eu vou passar ele pra mesa, como eu falei pra vocês. É bom acrescentar farinha, mas não tanto pra ele não ficar tão duro. Só que, por enquanto, eu vou deixar ele só um pouquinho aqui na bacia, por quê? Eu já joguei a farinha aqui na assadeira, eu nem montei. Só joguei a farinha, vou amassar e vou colocar direto aqui na assadeira. E agora, eu vou cortar a goiabada. Gente, como eu tava dizendo pra vocês, eu vou fazer o pão de goiabada. Aqui em casa a gente gosta e não é difícil de fazer. Então, eu vou começar a cortar ela, eu vou mostrar pra vocês a espessura de como, da goiabada, o quanto eu corto. Só que eu já vou acrescentar farinha aqui, pra goiabada não ficar grudando uma na outra. Principalmente quando tá calor, ela começa a derreter. E eu vou começar a cortar. Faço um pouquinho de farinha assim na faca e vou cortar. Olha, gente, terminei de cortar todo aquele pedaço de goiabada. Não tem problema, abuse da farinha, como eu falei. Se tá calor, como tá calor aqui, ele começa a derreter, a goiabada começa a derreter e fica um grudado no outro. Pelo menos assim fica mais fácil pra gente colocar no pão. Ó, e agora eu vou colocar ele aqui no potinho, pra gente dar continuidade no pão. Essa goiabada aqui, provavelmente dá pra fazer nos dois pães. Vou colocar a massa agora na mesa, ó, tá vendo? A vasilha ficou por completo limpinha. Vou começar a sovar. Já lavei a minha mão. Vou colocar um pouquinho de farinha, pra ela não começar a grudar na mesa. E agora é a etapa de sovar a massa até ela ficar bem lisinha, que ela já tá. Ela tava descansando e ela já tava ficando lisinha. Então aqui não tem muito segredo. E, gente, um detalhe, eu não vou sovar ela muito, porque depois quando a gente ficar passando ela no bolo, né, ela vai sovar automaticamente, a hora que a gente amassar. E porque, conforme ela vai pegando a farinha, ela vai pedindo mais, não é isso que a gente quer, como eu tinha dito pra vocês. Então, ó, esse ponto já tá bom pra mim separar a massa em quantidade, né. Como eu falei, eu acho que vai dar uns 4 pães, uns 4 ou 3 pães. Vamos ver quanto ela vai pesar? Agora, gente, eu vou pesar a massa. Se você não tem a balancinha, não tem problema. Vai com... Dá pra você medir por cabeça. Eu tinha balancinha porque teve uma época que eu vendia pão, né? Então me ajudava bastante e me ajuda atualmente, mesmo não vendendo.
Eu vou deixar depois na descrição do vídeo também pra vocês essa balancinha que eu também comprei pela Shopee. Vou tirar a tare e vamos ver quanto que o nosso pão tá pesando. Ó, deu 1,792 kg. Dá pra mim fazer 3 pães de 500 gramas. Mas como eu vou fazer o pão de goiabada, então eu vou fazer 2 pães tradicional de sal, né? Só o pão normal. E 2 de goiabada. Mesmo que um ficar um pouco menor. Não tem problema. E, gente, em questão da massa, dá pra você usar a mesma massa pra fazer o pão doce. A não ser se você vai fazer um pão de leite ninho. Mas até o pão de leite ninho eu prefiro colocar sal. Porque senão a massa fica muito solta, eu acho. Isso é a minha opinião. Né? Tem profissionais que entendem melhor que eu, mas sempre quando eu fazia pão e como eu faço atualmente, eu uso a mesma massa, fica uma delícia. O processo basicamente é o mesmo, a não ser se é um pão muito diferente. E eu acho que quando vai sal, dá um gosto no pão, por mais que o pão é doce. Então, se você quer fazer pão de leite condensado com coco, pão com cereja, né? Pão com creme de confeiteiro, agora eu vou fazer pão com goiabada, pode ser essa mesma massa. Mas aí vai de vocês, né? Isso é o que eu normalmente faço e eu gosto bastante, porque a massa não fica sem gosto. O sal sempre dá o gosto, né? E tem até uma passagem na Bíblia que fala que o sal é o que dá o tempero, né, da nossa vida. Eu não me lembro exatamente a passagem, mas depois vou deixar aí pra vocês verem. Então, já pesamos, vou dividir ela em 4. O de pão de sal vou deixar o maior, né, 500 gramas cada pão. E o restante eu vou dividir pro pão de goiabada. Olha, gente, esses daqui deu cerca de 400 gramas cada um, vai ser o de goiabada, como eu falei pra vocês. Mas se for pra venda, aí vocês estipulam o peso. Como eu falei, eu sempre fazia de meio quilo, mas você pode fazer mais. De 600 gramas, 700, vai depender aí do valor que vocês vão colocar. E agora eu vou começar a fazer primeiro o pão salgado tradicional, porque se caso eu milar goiabada, não vai dar gosto nesse pão. Então eu vou começar a amassar ele primeiro, né? Dar forma nele primeiro. Agora, gente, eu vou ensinar vocês a fazer o pão de goiabada. Olha a espatulinha que eu falei pra vocês. Ela é ótima, ela pega toda a farinha. E eu já fiz um, vou fazer o outro, deixei pra mostrar pra vocês. A massa, enquanto isso, ficou descansando, né? Sempre a última massa é a que descansa, porque enquanto eu faço esses daqui, ó, descansadinho de goiabada pra gente distinguir qual é qual. Mas dá pra você fazer assim também. Depois é só você colocar uma goiabada em cima. Mas, como eu quero que fique um pão bonitinho, se eu vou receber visita, eu quero que a minha visita ache bonito, né? Ou se eu vou vender o pão, aqui eu vou dividir em 3. Se você vai vender, pesa certinho, divide em 3, pesa certinho na balança. Como é pra mim consumo de casa, então eu vou fazer por olhômetro mesmo. Dividir em 3 partes. Agora eu vou fazer uma cobrinha, né? Deixa eu passar um pouco de farinha aqui. E vou começar a fazer uma cobrinha, que é muito simples isso. Aí vocês vão ajeitando com a mão, ó, tá vendo? Vai deixando ela fininha, não tão fininha. E, gente, eu vou deixar um e-book de receitinhas pra vocês aqui na descrição do vídeo. Pra quem quer aprender mais receitinha, né? Pra quem quer aprender a cozinhar, tem dificuldade, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Depois vocês passam lá pra dar uma olhadinha. Mas, ó, vai fazendo assim com carinho no pão, vai fazendo uma cobrinha. Já fiz a cobrinha, apertei ela bem certinho aqui. Vou colocar um pouquinho de farinha, porque ela tá meio grudando, tem umas partes. Mas ela vai ficar muito fofinha essa massa. E vou começar a colocar a goiabada aqui dentro, ó. Deixa eu mostrar a espessura da goiabada pra vocês de pertinho. Ó, apertei assim. E vou começar a colocar na massa.
Depois que eu coloquei nas 3, vou dar uma apertadinha novamente assim, ó. Esticar ela, né, porque ela vai encolhendo. Deixo bem retinha uma perto da outra, jogar um pouco de farinha aqui. E vou começar a trançar ela, gente. Não tem segredo, ó. Aperto aqui a pontinha e coloco aqui embaixo. E aqui é a mesma coisa. Olha que linda que ficou a nossa trancinha. Ficou pronto o nosso pão, agora eu vou colocar descansar. Como sobrou goiabada aqui no potinho, eu vou colocar aqui em cima, que também fica linda. Quanto mais recheada, melhor, né, gente? Eu gosto bem recheada. Bom. E agora eu vou deixar descansar cerca de 40 minutos a 1 hora. Depende aí do clima da sua cidade. Vou deixar ela cobertinha, com o guardanapo limpo. Ó, agora é só deixar descansando. E ficou a parte da bagunça, né, gente? Quer limpar tudo, mas não tem problema. Agora eu vou lavar, que já não tem muita louça mesmo na pia. Vou lavar, enquanto isso, vai descansando o pão e eu vou estudando, né? Porque não pode parar, tá ali o outro celular, enquanto eu tava fazendo, eu tava estudando. E bora! Olha, gente, eu já liguei o forno em 180... Não, aqui é 190 graus, tava vendo 180. Em 190 graus. E vou passar, né, aquela misturinha que eu falei pra vocês. Do ovo com um pouquinho de leite. Mas olha como cresceu o pão. Meu Deus, imagina na hora que assar. Olha, gente, aqui é uma colherzinha de leite pra aquela gema que a gente tinha deixado separada. Aí você mistura bem. Depois de misturadinho, aí começa a pincelar no pão. Enquanto isso, o forno tá aquecendo. Pra hora que o nosso pão entrar lá, ele já estiver bem quentinho. E eu vou deixar ele assando no fogo baixo. Aí a hora que eu vi que ele cresceu bastante, aí eu aumento só pra dourar em cima. Outra dica, gente, eu lavei meu rolo de macarrão. E vocês sabem que madeira pode juntar umidade, não tem problema, ó. Vocês podem ver que ele acabou ficando escuro. Mas eu coloco ele dentro do forno, aí ele vai ficar, se por dentro tiver úmido, aí ele vai secar e não vai ter problema de encher de mofo o seu rolo, se você tiver o rolo de madeira. Isso serve pra cidades, pra países, não sei até onde meu vídeo vai, onde é muito frio e demora muito secar. Então, pra prevenir bactéria, eu coloco junto no forno. Vou colocar aqui em cima do cantinho. Olha, ficou pronto os pães. Fala se não ficou uma delícia. Bom, gostaria que vocês viessem tomar um cafezinho da tarde aqui comigo pra vocês experimentarem esse pão. Mas já coloquei uma água aqui, que eu vou fazer um cafezinho pra gente mangiare. Você não quer comer? Mas nem sobrar pra você. E ó, na hora que eu abrir o pão, eu vou mostrar pra vocês como ele ficou fofinho. Se vocês quiserem, vocês podem deixar mais branquinho, mas eu preferi mais essa cor.